Primeiro uma introduçãozinha aqui, né, falando sobre a fototerapia. Então, as pastilhas de High Photon é um catalisador de luz que, em contato com o corpo humano, emite ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns, semelhante aos raios solares emitidos nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Legal? Então, assim, essa frequência que o infravermelho ele emite é semelhante ao solzinho da manhã e do final da tarde. Repõe a energia vital e indispensável para o desenvolvimento dos seres vivos. Gente, a energia solar ela é indispensável para qualquer ser vivo. Legal? Promove a produção da vitamina D, diminuindo descalcificação óssea, melhorando ou até evitando sintomas da osteoporose. Todo esse material está na nossa pasta. Legal? Como essa pastilha sintetiza vitamina D em nosso corpo? Essa é a questão. Aqui eu preparei os caminhos. As células humanas têm em sua constituição, em maior ou menor quantidade, uma substância conhecida denominada como colesterol. Então, quando o Sol, essa energia solar, essa frequência de 4 a 14 microns, ela entra em contato com a pele, começa aí o princípio de formação da vitamina. Vocês vão entender como. Quando o nosso corpo está exposto à radiação solar ultravioleta, desencadeiam-se todo um conjunto de reações químicas entre esta radiação e as moléculas de colesterol presentes na pele. Vai ser ativada através daí. Essa reação química irá converter o colesterol original em provitaminas, tá? Ainda já é parte da vitamina D, mas de uma forma incompleta no nosso organismo, tá? Para que essa se torne funcional, é necessário que a provitamina se introduza na corrente sanguínea, deslocando até fígado e rins, convertendo-se finalmente na sua forma biologicamente ativa. Olha que legal! Então vem o Sol, quando você está exposto, ou em cima do nosso aparelho, que você passa de 6 a 8 horas dormindo, essa frequência que o infravermelho emite, essa onda similar aos raios solares, ela vai penetrar em sua pele, legal? E vai gerar uma forma de uma polivitamina aqui, ó. É uma parte da vitamina D, mas ela ainda não é vitamina D. Isso vai cair na corrente sanguínea, tá? E vai chegar até o fígado. O fígado, ele vai metabolizar isso aí e vai passar até o rim. Quando ele chega no rim, é convertido finalmente em vitamina D, que é biologicamente ativo, tá? Então, assim, esse é o caminho. O infravermelho ele vai emitir essa onda que vai penetrar na sua pele vai absorver, isso vai para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado e do fígado vai chegar até o rim, onde ela finalmente se transforma em vitamina D. Então, esse é o passo que o infravermelho faz para transformar a vitamina D em nosso corpo. Esse é o caminho, bem simples. Tá? Benefícios da vitamina D em nosso organismo. Gente, vitamina D tem tantos benefícios que eu procurei de uma certa forma pegar os principais, assim, para ficar uma coisa resumida, que senão daria muito tempo de apresentação. Mas aqui está falando, ó, fortalece os ossos, que é uma fonte de cálcio, prevenção de doenças como diabetes e câncer. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Ó, vitamina D gera bebês mais saudáveis. Olha que interessante isso aqui, ó. Ter baixos níveis de vitamina D durante a gravidez significa transmitir menor quantidade de nutriente ao futuro bebê. Um estudo da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, mostrou que a falta da vitamina D faz com que as mulheres deem à luz a bebê com baixo peso, já que sem o nutriente, a absorção de cálcio pelo organismo é prejudicada e o crescimento ósseo reduzido. Outra pesquisa britânica provou que filhos de mães com níveis de vitamina D, níveis baixos de vitamina D, têm 5% de chances maiores de desenvolver esclerose múltipla na fase adulta. Gente, isso tudo a gente tem no nosso aparelho. Olha que legal isso aí. Previne fraturas em idosos, fonte de cálcio, então vai fortalecer os ossos.
Olha lá o que fala. Um estudo suíço mostrou que 20 microgramas diários do nutriente ajudam a evitar fraturas nas pessoas mais velhas, já que a vitamina auxilia na absorção de cálcio pelo organismo, fortalecendo os ossos. Já outro estudo, realizado na Dinamarca, comprovou que a ingestão de suplementos de cálcio e vitamina D faz com que os idosos tenham maior expectativa de vida, reduzindo em 9% as chances de mortalidade em um período de 3 anos. Olha que legal! Quando a gente começa a pensar sobre a vitamina D, a gente descobre que vai muito além dos ossos mesmo, como diz aquela matéria na revista Veja, né? E olha, essa fonte de cálcio, todo dia você recebe de 6 a 8 horas no seu colchão. Então, assim, aqui está falando sobre 20 microgramas diários. Ele está falando tipo de uma forma de vitamina D sintética, um comprimido que é comercializado em drogarias, farmácias, essas coisas. Aqui é de forma natural. E quantas horas os nossos clientes passam em média dormindo? Né? De 6 a 8 horas. Então, a quantidade quantidade dessa vitamina vai ser muito maior no seu corpo e de uma forma natural. Combate o diabetes, gente, ó. A vitamina D ela ajuda a melhorar a absorção de glicose, ou seja, de açúcar pelas células. Mas também, olha lá, a vitamina D pode ser aliada na luta contra o diabetes do tipo 2, tá? Que é aquele diabetes adquirido. A falta da substância pode agravar os efeitos do diabetes tipo 2 no organismo. Isso porque a vitamina D regula a secreção de insulina pelo pâncreas e pode aumentar a sensibilidade ao hormônio. Uma pesquisa alemã afirma que as propriedades anti-inflamatórias da vitamina D protegem o organismo contra a doença. Gente, não tem um tipo de diabetes que a pessoa para de produzir insulina pelo pâncreas? É isso aí, ó, tipo 2, tá? É um diabetes que a pessoa adquire com o tempo. Evita o câncer. Existem alguns órgãos que eles são envolvidos no processo de multiplicação celular, tá? O que acontece? Quando a gente pensa em células, a célula ela nasce, ela se desenvolve, morre e nasce outra célula. Tá? Existem alguns órgãos que eles fazem isso com uma velocidade muito maior. São órgãos envolvidos no processo de multiplicação celular. Mama, próstata, intestino, ovário, isso. O que acontece? Esses órgãos eles têm uma facilidade maior, por causa que eles são envolvidos nesse processo de multiplicação celular, de desenvolver uma alteração. Quando a gente fala de câncer, propriamente dito, grosso modo, assim falando, câncer é um crescimento mutante de células, um crescimento diferente do normal, tá? Por isso que as pessoas fazem tratamento contra o câncer, quando faz radioterapia, é uma radiação muito forte para destruir todas essas células, as células anormais, e acaba destruindo as células normais, as células saudáveis também. Olha como ela participa, né? A vitamina D possui a capacidade de regular o crescimento celular. Por isso, pessoas que vivem em países onde a incidência dos raios solares é menor são mais propensas à deficiência de vitamina D e ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Olha que fantástico isso. Quando a célula está adoecendo, quando ela está causando alguma mutação, a vitamina D, ela estimula essa célula doente a morrer, tá? Esse nome, esse fenômeno, se chama apoptose. Não sei de vocês aqui, quem já assistiu a aula da doutora Aline sobre vitamina D, ela fala sobre isso, tá? E isso é fantástico, porque a hora que essa célula começa a adoecer, a envelhecer de forma errada, ela vem e estimula essa célula a morrer, tá? Fortalece o sistema imunológico.
A vitamina D é capaz de estimular as defesas naturais do corpo, diminuindo o risco de infecções. Um estudo apresentado nos Estados Unidos provou que a razão pela qual os obesos têm mais alergias do que pessoas com peso normal é justamente na deficiência da vitamina D. A relação entre excesso de peso e diminuição do nutriente no organismo já foi comprovada cientificamente. Então, os obesos têm uma chance maior mesmo de desenvolver esses processos alérgicos aí. Faz bem para os pulmões também. Segundo um trabalho publicado em um periódico, numa revista americana de medicina, em caso de infecção pulmonar, o nutriente é capaz de acelerar os efeitos do tratamento medicamentoso. Isso é uma vantagem, é um grande benefício que os nossos clientes desfrutam disso. Outro estudo realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a vitamina D tem um efeito protetor contra os efeitos do tabagismo na função pulmonar. Olha aí, para os fumantes, como é importante isso. De acordo com os pesquisadores, a falta de nutriente prejudica ainda mais a atividade dos pulmões dos fumantes. Você vê? Isso é mais um argumento que a gente pode. Chegou na casa do cliente, ele fuma, vocês prestem atenção, faz o testinho do cigarro meio em cima lá do rabatã, em cima do infravermelho lá, pede para ele fumar depois. Explica um pouquinho, fala sobre isso, a importância da vitamina D nos pulmões dos fumantes. Olha que legal. São argumentos que agregam bastante valor e ajudam muito na hora de o cliente decidir se compra ou não. Né? Reduz efeitos do Alzheimer. Segundo uma revisão de estudos realizada no Canadá, os resultados de testes cognitivos em pessoas com Alzheimer pioram quando a concentração de vitamina D está baixa. Um monte de doença desencadeia a partir de falta de vitamina D no nosso corpo. Por quê, gente? Hoje, nos dias atuais, a modernidade está nos afastando do contato natural com a terra, está nos afastando da energia solar. Às vezes a gente sai de manhã, cedinho em casa, e no nosso trabalho a gente fica dentro de um escritório fechado, né? Não fica exposto ao sol, só à luz artificial, e volta para casa à noite, ou às vezes trabalha dentro de uma indústria, fica isolado num galpão. Então você se priva disso, e é uma realidade, gente. Hoje, infelizmente, a gente sai de casa, trabalha, volta para casa e não tem contato mesmo com essa energia. E isso nós vamos ver no nosso aparelho. Afasta doenças cardiovasculares, olha que legal. Cientistas da Universidade da Dinamarca acompanharam mais de 10 mil pessoas por 29 anos e constataram que o risco de infarto e morte aumenta quando há deficiência de vitamina D no organismo. O nutriente participa do controle das contrações do músculo cardíaco. Tá? Além disso, quando os níveis estão baixos, pode haver acúmulo de cálcio nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas, nesse caso aqui são placas de ateroma que falam, né, que aumentam a probabilidade de infarto e derrame. É aquele slide na nossa pasta que mostra aquela, como se fosse uma camada de gordura amarelinha dentro de um vaso cortado. Assim, e o que acontece? Quando o acúmulo dessas placas obstrui um vaso que irriga o coração, a pessoa vai sofrer um infarto. Se é um vaso que irriga o cérebro, a pessoa tem um AVC. Isso é silencioso, tá? Não manda aviso nenhum. Muitas vezes é descoberto através de achados mesmo. Eu tenho uma especialização em radiologia e às vezes aparecia assim radiografias na clínica e o paciente ia fazer uma panorâmica, por exemplo, é uma radiografia que faz da boca inteira, sabe? Então, o aparelho gira, quem já fez conhece, da orelha aqui, ó, até o outro lado. Então, você tem uma imagem espalhada assim e você consegue ver uma parte da coluna assim, nos dois lados dessa radiografia. E às vezes
a gente encontrava umas manchinhas assim, ó, branquinhas, entre a C3 e C4 que a gente fala.